O terceiro segredo, pessoal, para aumentar até 15% a produtividade em uma semana, é basicamente uma coisa que nós chamamos de proteção, né? É proteger a operação restrição, que no caso aqui é o 2. Lembra que no primeiro segredo nós analisamos se esta operação, não somente ela tem uma capacidade produtiva que limita a linha, mas comparada à demanda ela acaba sendo um gargalo ou um RRC. Se você não viu esse vídeo ainda, ou esse slide, é só você pegar o conteúdo principal ou retroceder nos primeiros slides, onde eu ensino o primeiro segredo. Mas o terceiro segredo, uma vez que você identificou a restrição, é você fazer uma proteção dessa restrição, né? Ou do gargalo do seu sistema. E por que a gente faz isso, pessoal? Para que a gente evite a possibilidade dessa operação 2, que pode ser uma restrição ou um gargalo, que ela fique desabastecida, né? Que ela fique, entre aspas, sem comida, que ela pare por falta do que a operação 1 enviou para ela. Então a gente cria uma proteção. O que é proteção? É uma quantidade de work in process paradinha entre a operação 1 e 2, de forma estratégica. Eu vou te ensinar daqui a pouquinho como se faz isso. Mas realmente dando sequência, né? Mas Ayrton, essa operação 1 aqui, ela faz 500 unidades por hora em média e não tem como não abastecer uma que produz 300 unidades por hora. Mas eu vou te ensinar, mais uma vez, um conceito chamado de flutuação estatística. E o que é a flutuação estatística, pessoal? É uma coisa que pode surpreender a gente. Imagine o seguinte, então nós vamos fazer, eu vou te dar um exemplo aqui de uma flutuação estatística nessa operação 1. Imagine o seguinte, pessoal, eu tenho esta operação, na qual eu fiz uma simulação em Minitab, né, que é um software estatístico. Eu coloquei para o Minitab fazer 100 projetar, lançar 100 valores estratégicos de média 500, que é a operação 1, que é em média 500, com um desvio padrão de 100. Né? Desvio padrão de 100, pessoal, chama-se componente de variação, COV. Componente de variação significa o desvio padrão de 100 dividido por 500, que é a média. Dá um COV, um componente de variação de 20%, que é baixo em relação às operações que a gente percebe na produção. Geralmente, algumas operações têm uma flutuação estatística, tem uma variabilidade por volta de 30% a 40%. Aqui eu coloquei até um valor baixo. E perceba que quando eu fiz essa simulação no Minitab, de lançar 100 dados com média 500 e desvio padrão de 100, perceba que algumas situações a gente tem uma variabilidade abaixo de 300, fazendo com que nesse momento que essa operação tem essa variabilidade, ou seja, que produza peças menos do que 300, ela não vai conseguir abastecer essa operação, né, que é a operação 2 gargalo. Então por isso que o terceiro segredo é que a gente possa criar uma proteção entre a operação 1 e a operação 2, protegendo a operação 2 de falta de peças da operação 1, na qual eu te ensinei. E aqui é apenas um exemplo didático, onde a proteção, ou seja, o work in process entre a operação 1 e 2, pode se manter estrategicamente em torno de 90 peças. Como a operação 1 ela tem mais capacidade em relação à operação 2, pode-se fazer um banco de peças até que atinja uma quantidade máxima de 900 peças, por exemplo, que daria em torno de 3 horas, né? 900 dividido pelo consumo médio da operação 2 é um work in process, né? É um pulmão de proteção por volta de 3 horas. Então o terceiro segredo para que você possa aumentar rapidamente a produtividade da sua operação é proteger a operação gargalo, né? É proteger a operação gargalo, ok? Vamos lá então.